Bom dia. Dando continuidade à nossa apresentação das cartas de Apocalipse, agora nós chegamos na carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Graças a Deus pela sua palavra. Iniciamos essa série de estudos, uma apresentação por Apocalipse, por quê? Como muitos outros livros, muitas outras cartas, ela é destinada especificamente aos cristãos, ao povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Podíamos ter começado por João 3,16? Podíamos. E podemos citar João 3,16 para fortalecer o que estamos dizendo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus abrange toda a criação. O amor de Deus abrangeu toda a criação por ele realizada, porque, como tudo que Deus realiza, o propósito é a perfeição, é a santidade. Tudo criado para a honra, glória e louvor do próprio Criador. A Bíblia declara que Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ponto. A vida de Jesus Cristo foi dada para salvar não toda a criação, mas aqueles que nele creem. Aqueles que de fato pertencem a Jesus Cristo. Há uma diferenciação. A obra realizada por Jesus Cristo, planejada desde a eternidade, teve o propósito de agradar ao Pai, de glorificar ao Pai, de honrar ao Pai. Tudo que Jesus Cristo realizou foi com o objetivo de honrar o Pai, o Criador. Ele se fez homem, viveu entre nós, sofreu entre nós, carregou o jugo da humanidade e na cruz sofreu pelos pecados, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Jesus Cristo isto realizou para a salvação da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, para que nós tivéssemos acesso ao plano de Deus que nos concede pela fé em Cristo Jesus a vida eterna. É sempre aqui o que é declarado, o que Jesus, ao final de cada carta, reafirma, é a garantia da salvação eterna. Receberemos em Cristo Jesus vida para toda a eternidade. Mas se beneficiou única e exclusivamente os cristãos, o que fez pelo mundo? Fez muito. Fez muito pela humanidade, fez muito pela criação. Suspendeu o juízo. Ninguém nunca poderá dizer que não teve tempo suficiente, que não teve oportunidade nesta vida. Quando Jesus Cristo completou a obra de salvação, poderia ter vindo imediatamente o juízo. Ele poderia ter arrebanhado os dele, numa união perfeita e eterna, e iniciado o juízo da humanidade ímpia. Mas ele assim não fez. Não fez para que se revelasse o grande mistério chamado igreja. O que Deus sempre tentou mostrar aos judeus, ao povo judeu, e ele sempre teve alguma dificuldade, ou muita dificuldade em reconhecer que a salvação planejada por Deus não estava limitada ao povo de Israel. Naqueles tempos, antes da vinda de Jesus, o Cristo, nós falamos Jesus Cristo como se esse fosse o nome, tornou-se o nome do nosso Senhor. Mas Cristo, você já sabe, é a palavra que significa Messias, ungido.
é da nossa cabeça falar que os apóstolos, que os discípulos se converteram a Jesus Cristo, né? Mas na verdade eles reconheceram em Jesus o Messias que eles aguardavam. Havia muitas dissidências entre os judeus naquela época, havia muita animosidade entre eles, havia um grande número de grupos que lutavam entre si, mas todos, de um modo geral, aguardavam a vinda do Messias, aguardavam a restauração do reino a Israel, aguardavam o julgamento das nações ímpias que oprimiam o povo de Deus. Quando João Batista surgiu pregando arrependimento, ele fez um trabalho magnífico preparando a vinda do Senhor. Quando Jesus iniciou seu ministério, não foram poucos que reconheceram nele o Messias, muito embora tivesse alguma dificuldade, porque não viam em Jesus nenhuma intenção bélica, não viam nele, naquele momento, nenhuma intenção de travar uma batalha, não havia nele, naquele momento, nenhuma aspiração política internacional. Havia nele o desejo sincero de salvar o povo escolhido, o povo de Israel, o povo judeu. E ele trabalhou para conquistar os corações daquele povo. E um bom número deles reconheceu em Jesus o Cristo, em Jesus o Messias. Um bom número. Mas não o suficiente. Não a ponto de que o reino não fosse passado adiante. O reino, eu digo, a responsabilidade pela proclamação do reino, a responsabilidade em viver em função do reino de Deus, a responsabilidade de comportar-se como um povo sacerdotal que proclama a palavra de Deus, a vontade de Deus aos homens, na esperança, na confiança de que haverá salvação, de que todos aqueles que foram preparados, reservados desde a eternidade, ouvirão a pregação do Evangelho e aceitarão o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para crer é preciso ouvir. E como ouvirão se não há quem clama, que não há quem proclama, que não há quem ora, que não há quem se coloque ao lado do Espírito Santo, pedindo a Deus pela salvação da humanidade, na verdade daqueles que foram preparados para a salvação. Iniciamos por Apocalipse porque é necessário estabelecer um limite, porque Jesus exige um limite, e o limite é Ele, o limite é a palavra dEle. Quando ingressa na mensagem, na carta ao anjo de Tiatira, começa com incríveis elogios. Era uma igreja atuante, uma igreja esplêndida, uma igreja cheia de obras, uma igreja perseverante, uma igreja de fé, uma igreja que naqueles dias estava servindo com mais intensidade do que no início. Poderíamos nos dias de hoje imaginar que era uma igreja com inúmeros ministérios, com uma intensa atividade social, com uma atividade de pregação, uma igreja relevante na sociedade, uma igreja da qual todos gostariam de estar participando, onde as pessoas imaginam realmente ali está o poder de Deus. Mas logo em seguida a situação decai, a situação muda. Logo após de um elogio fantástico e extraordinário, diz: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Não há uma carta, não há uma mensagem para aqueles que não pertencem a Cristo. O que era uma doutrina surgindo na carta aos Efésios, na cidade de Éfeso, o que era um começo de uma corrupção, aqui na igreja de Tiatira já fazia parte integrante da vida da igreja.
os seguidores de Jezabel. Nós sabemos, pela história, pelo testamento aos judeus, pelo Antigo Testamento, que existiu uma mulher chamada Jezabel, que foi rainha, foi casada com Acabe, um dos reis de Israel, um dos reis de uma parte de Israel, após a nação ter sido dividida. E essa mulher era uma patrocinadora de um culto pagão entre o povo de Israel. O próprio Acabe já havia introduzido o paganismo, já havia deixado de lado o serviço ao Deus verdadeiro, já havia abandonado o caminho do Altíssimo. E nessa união com essa mulher estrangeira, ela introduziu em Israel o culto intenso a Baal e também outros. E essa mulher, ela patrocinava os sacerdotes desse culto, que eram chamados de profetas. Veja bem, se o povo gosta de profecia, vamos dar profecia para eles. Jezabel era uma mulher em tudo religiosa. Ninguém pode dizer que ela não era religiosa. Só que a única religião que ela aceitava é a religião que ela podia dominar. Os únicos profetas que ela podia admitir eram aqueles que estavam no bolso dela, porque os sacerdotes eram sustentados pela coroa. Tinha uma série de regalias. Em todas as religiões no mundo antigo, e ainda hoje as religiões têm uma série de isenções. Mas no caso de Jezabel, ela era a patrocinadora ativa dessa fé desses profetas, que dela só falavam bem, que de Acabe só falavam bem. Foram dias do profeta Elias, grande homem de Deus, que confrontou a idolatria. Baal e outras divindades que foram introduzidas naquele tempo eram deuses da fertilidade da terra, da fertilidade dos animais, da fertilidade do homem, da fertilidade da mulher. Daí você pode ter a noção do que envolvia o culto e a adoração àqueles deuses. E nessa igreja maravilhosa, magnífica de Tiatira, o Senhor declara que havia uma tolerância indevida com a imoralidade sexual e com a confusão da idolatria, com a confusão de comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Não dá para deixar de ver aqui o culto ao imperador, que era terrível naquela época, né? Era quase que uma obrigação. O Império Romano impunha aos seus cidadãos a obrigação de prestar culto ao imperador como se ele fosse um deus. Era uma coisa, você pode falar assim, mas as pessoas sabiam que ele não é Deus, mas o culto existia. E se você sabe que ele não é Deus, por que você o adora? E se você sabe que isso não é verdadeiro, por que você participa? E você sabe que isso não tem poder para salvar, então por que você se alimenta disso? Não falo de comida, bebida, eu estou falando do conhecimento. As coisas profundas de Satanás eram toleradas, como nós podemos ver mais adiante nesse texto. Que coisas profundas de Satanás são essas? Não estão na palavra de Deus. É isso que o Senhor declara. A igreja passou do limite daquilo que havia sido estabelecido pelo Senhor, daquilo que estava nas Escrituras, daquilo que foi ensinado e orientado pelo Espírito Santo, daquilo que os ministros, os pastores sabiam que era a verdade, mas, em nome do sucesso, em nome da popularidade, o nome do estar em paz com todos, toleravam. Alguns imaginam, eu considero absurdo isso, que essa Jezabel seria a mulher de um dos pastores, ou a mulher do ministro principal, ou do bispo, que seria uma sacerdotisa pagã. Isso daí é uma ideia que criaram.
provavelmente não havia nenhuma mulher com esse nome, Jezabel. O Espírito Santo usou esse nome para indicar a natureza corrupta da atividade. Mas é possível que houvesse, que tenha existido uma mulher, parte de um grupo, e essa mulher era uma mulher importante, proeminente, que se apresentava na igreja, e a igreja, os ministros toleravam. Ela se apresentava como se fosse profetisa, uma mentirosa, uma enganadora, alguém que não tinha o Espírito Santo, alguém que tinha a habilidade de manipular. Todos nós sabemos que até certo ponto os enganadores, o espírito das trevas, até certo ponto, eu digo, na superfície, conseguem enganar. Porque, tal qual hoje, muita gente quer revelação. Jesus Cristo está trazendo a dele. O Senhor da igreja sou eu. O Espírito dos profetas é o Espírito Santo. O Senhor dos profetas é o Senhor Jesus Cristo. Não tem profecia ao acaso e não tem profecia sob encomenda. Tal qual hoje havia naquele tempo as alcoviteiras, né? Porque tudo conduz à imoralidade. Pessoas preocupadas obsessivamente por sexo, por questões de sexo. Aliás, hoje a igreja evangélica, eu espero em Deus que esteja mudando um pouco, mas passou um período que a obsessão era sexo, dinheiro e política. Deus não tem nada contra uma vida sexual saudável, abençoada, a sua união com a sua esposa, com o seu marido. Deus não tem nenhuma objeção a uma vida sexual prazerosa, saudável, faz bem para a família toda, faz bem para todos, faz bem para a saúde, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para o casamento. Mas quando se torna uma obsessão, fica meio preocupante. O objetivo principal da vida é ter prazer. Aí que entra o inimigo, aí que entra Jezabel, induzindo as pessoas a praticarem imoralidade. Sabe, aquela cafajeste, aquela cínica, arrogante, pretensiosa, que se diz estar cheia do Espírito Santo e te pega no momento de fraqueza para dizer: não, meu irmão, essa não é a mulher que Deus preparou para a sua vida, o seu casamento está numa crise difícil, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar a mulher. Para com isso, rapaz. Não seja cínico, não seja mentiroso, não seja covarde. Honra o seu compromisso. Seja homem. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame a sua família. Siga o exemplo de Cristo, dê a sua vida por eles. Esse é o amor que Deus espera que o homem tenha pela mulher, pelos filhos, pela família, colocando eles em primeiro lugar. A palavra de Deus fala também: esposa, respeita o teu marido. Honra o teu marido. Ah, mas mais nada. É fantasia, é mentira, é romance, é cena de novela, é filme de Hollywood. Não tem relação nenhuma com a vida. Vai destruir a você, vai destruir o seu marido, vai destruir os seus filhos, vai destruir a sua família, porque você quer dar ouvidos a Jezabel, essa profetisa de Satanás, que só se preocupa com prestígio e imoralidade, que sai de casa em casa profetizando mentiras, que os ministros permitem nas igrejas. Qualquer um, não precisa nem ser um santo, olha para a mulher e vê que é uma mulher lasciva, é uma mulher imoral, transpira lascívia. Não há poder do Espírito Santo.
a profecias cínicas e mentirosas, ardilmente preparadas no inferno, uma psicologia barata, ruidosa, grotesca, satânica e destrói vidas. Sempre Deus tem grandes coisas, Deus tem grandes coisas, Deus tem grandes coisas. Deus tem para você um compromisso sério que Ele vai cumprir. E a nossa parte nesse compromisso? E a nossa parte nessa aliança? E a nossa devoção ao Criador? Porque essa mentira que colocaram junto com o Evangelho, de que Deus vai satisfazer todas as suas necessidades, isso é balela. Deus fará por mim, por você, por nós o necessário para nos conduzir à salvação que Ele preparou de antemão em Jesus Cristo. Deixar a mentira é o primeiro passo. Como voltar ao primeiro amor, como nós falamos? Esses textos, na verdade, são uma preparação, uma introdução ao livro, ao estudo. Depois nós apresentaremos uma série de mensagens, uma série de pregações elaboradas com o propósito de glorificar ao Deus e Pai em Cristo Jesus. Mas como voltar, falamos no início, abandonando a mentira. Abandonando a mentira, o primeiro passo, é importante isso. Abandona a mentira. Quantas pessoas hoje são reféns da mentira? Para o pecado há perdão. É um processo difícil, às vezes longo, sempre doloroso. Mas para o pecado há perdão. Há uma provisão de perdão, mas para a mentira, quantas pessoas hoje não se tornaram prisioneiras, reféns da mentira? Da mentira e do medo. E são hoje atormentados e manipulados, controlados pela mentira, pelo espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Se você é um refém da mentira, você está exposto às Jezabels que aparecem mundo afora, igreja adentro, metendo o pé na porta, fazendo show, fazendo espetáculo, destruindo vidas, arrastando pessoas para o domínio de Satanás. E a crítica mais intensa aqui é contra os ministros da igreja que estavam tolerando esse tipo de coisa no seio da igreja. Como se não houvesse a palavra de Deus para anunciar a verdade. Como se o Espírito de Deus não estivesse ali presente para proclamar e desmascarar a mentira, para proclamar e anunciar a verdade que é Jesus Cristo. Nunca faltou inspiração na igreja, o Espírito nunca deixou de inspirar homens e mulheres para proclamarem a verdade do Evangelho, nunca deixou de capacitar a todo aquele que realmente crê a viver em obediência à verdade. Nunca. A tolerância ao erro, a tolerância ao falso, ao fácil, porque Jezabel apresenta o caminho fácil. Multidões de profetas, todos controlados com o cheque no final do mês, todos dizendo, não, é uma palavra poderosa, é a vontade, não. Eram profetas da mentira. Aliás, um dos mecanismos, uma das técnicas que a igreja, chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja cristã, profeta que pede pagamento, meu irmão, bicudo, rua. Como você pode cobrar por algo que não é seu? Como você pode trocar o que é espiritual por material? Como você pode trocar a palavra de Deus por dinheiro? Dinheiro é importante? Claro que dinheiro é importante, mas qual é o problema de ter um trabalho, de ter um emprego? Sejamos francos.
Tem ninguém profetizando 8 horas, 12 horas por dia aí. São poucos os que pregam 2, 3 vezes por dia. Ah, mas é muito trabalhoso ter que ouvir. Eu entendo, é trabalhoso, então faça o seu trabalho. Agora, estamos falando da profecia aqui do profeta que era desmascarado. Dinheiro, meu amigo, de cara você já declara que é um farsante. Não, mas eu tenho custo. Para com isso. Você não tem nada. Você tem uma fraude, você tem uma história aí, né? Não é nem conto de fadas, é conto de crente, né? As pessoas gostam. Agora nós temos aí que enfrentar o universo da ficção religiosa também. Não bastasse a ficção literária, a ficção científica, agora tem também a ficção religiosa para agradar o estômago gigante de gente que não quer se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo. Ficou ouvindo historieta fabricada entre risada, piada, no meio de churrasquinho, de comilança, de bebedeira, coisa fantasiada, preparada, num ambiente mesquinho, porco, imundo, e ainda aplaude, e ainda glorifica a Deus. Para com isso. Hora de acordar. Hora de se decidir. Hora de se colocar de pé e falar a verdade. Senhor, eis-me aqui. E aguentar a pergunta dele, né? Eis você aqui para quê? Porque essa é uma verdade. Deus Todo-Poderoso decidiu proclamar o Evangelho através dos homens, através da humanidade, através das mulheres, homens e mulheres. E o próprio Jesus Cristo se maravilhou dizendo que Deus havia revelado principalmente aos pobres, aos simples, aos humildes, e não aos ricos e poderosos. Nós vemos a comunidade apostólica, pessoas simples, pessoas que viviam do trabalho. Nós vemos na comunidade apostólica também chegando sacerdotes, pessoas que viviam do trabalho, pessoas dedicadas, pessoas que queriam realmente saber de Deus. Mas Deus, de fato, não precisa de nós. Não há em Deus essa necessidade. Nós somos a evidência do amor de Deus para com a sua própria criação. Nos salvar é um ato voluntário e espontâneo da parte do Todo-Poderoso. Não havia nele essa necessidade. A humanidade fracassou em Adão. Adão fez uma escolha. Jesus Cristo veio para oferecer uma nova oportunidade, não para garantir a humanidade criada por Deus, para garantir a eternidade, para garantir o plano e o propósito de Deus. Por isso a salvação é destinada àqueles que creem em Jesus Cristo. Não é por ter nascido numa família, num credo, ou numa determinada região do planeta, que é oferecida ou garantida a salvação. É pela fé. Para que não haja arrogância, para que não haja presunção, para que não exista orgulho da parte de ninguém. É pela fé. Por isso Abraão é considerado o pai da fé. Aquele que creu em Deus e obedeceu a Deus e viveu aguardando a promessa de Deus, mesmo sabendo que não viveria para vê-la concretizada, ele acreditou. É o pai da fé. Aquele que acreditou antes de ver. Aquele que ouviu e obedeceu. E a igreja de Tiatira, ou a igreja de hoje, ou esta ou aquela igreja, o Senhor declara: concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações.
há um chamado ao arrependimento. A proposta, a palavra de Cristo, ela é sincera e é verdadeira. Eu gostaria de acreditar que essas pessoas tenham ouvido e se convertido. Mas a verdade da palavra de Deus, quando ele chama ao arrependimento, ele afasta aquele que não quer nenhum compromisso real e sincero com ele. Porque se tem uma coisa que o falso profeta não é ignorante das questões espirituais. Ele sabe que há necessidade de uma entrega. E é isso que essas pessoas não querem, se entregar a Deus. Tentar manipular o poder de Deus, tentar manipular a presença do Espírito Santo, simulando, fingindo, vergonhoso, humilhante, e as pessoas aceitando. Não, mesmo com essas ideias, com essas práticas, ela acaba trazendo muita gente. Olha como a igreja está cheia. Está cheia. Está cheia. Está cheia. Está cheia da presença satânica, está cheia da mentira, está cheia de corrupção, está cheia de perversão, está cheia de imoralidade. De que adianta tanto choro, tanta lágrima, se não há uma mudança, uma conversão verdadeira e genuína? Não adianta nada. Até as lágrimas podem ser manipuladas, essa é a verdade. Até o choro pode ser falseado. O sofrimento pode ser verdadeiro, mas a manifestação é falsa. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. A palavra inicia aqui Jesus Cristo se apresentando como alguém capaz de julgar perfeitamente, retamente, porque ele conhece a verdade, ele conhece a verdade dos nossos corações, ele conhece a verdade dos nossos pensamentos, ele sabe muito bem quando os nossos pensamentos estão indo contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus. Quantas vezes você foi tocado por ele e ignorou aquela vozinha dizendo, não é isso. Aí você insistiu, não, é isso sim, isso é importante para mim, eu tenho que fazer. Foi e fez. Como a Jezabel. Espírito do erro, espírito da mentira. Comportamento lascivo, induzindo a igreja a ter comunhão com demônios. É triste, é vergonhoso, mas isso tem acontecido. Há um grupo específico que outrora humilde, hoje é arrogante e presunçoso, né? Que fala de dons como se fossem donos de algum dom ou de alguma manifestação espiritual, que eu já disse outra vez, né, iniciou se empenhando em fazer a vontade de Deus, se dedicando em se submeter à vontade do Espírito Santo, se alegrando em ver as manifestações do Espírito Santo, libertando vidas pela palavra do Evangelho, confrontando demônios, sim, pelo poder e pela presença do Espírito Santo, e muitos hoje são encantadores de demônios, a verdade é essa. São ministradores do inferno. São mais controlados por demônios do que aqueles que livram as pessoas dessa presença infernal, dessa infestação da mentira. Tem até um espaço doutrinário especificamente para isso. Tem até uma mentira que ensinam para justificar isso. Evocam essas entidades
nas igrejas, sobre a igreja, através da igreja, preparando as mentes das pessoas para servirem de ponto de contato para espíritos das trevas. A verdade é essa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Permitindo que Satanás se manifeste através de pessoas. Expulsar demônio é uma coisa, evocar demônios é outra coisa. Essa falsa ideia de que tudo tem uma origem em Satanás, todo erro, todo pecado, toda falha. Nós somos confrontados no mundo, lutamos contra, na nossa vida, contra a carne, contra o diabo e contra o eu, contra o ego. Muitas coisas ruins surgem na nossa vontade, na nossa determinação em desobedecer a Deus. Se há uma associação demoníaca com o pecado, isso é inegável. Se há uma opressão para induzir ao pecado, isso é inegável. Mas que a pessoa erra, como que obrigada por Satanás, isso é muito questionável. Porque uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, uma pessoa dona da sua consciência, ela decide antes de fazer. Escolhe a roupa, escolhe o alimento, escolhe o trabalho, escolhe o emprego, decide por tudo. Em certas questões, não, ela foi totalmente dominada. Não, ela errou feio. Tomou uma decisão errada, está arcando com as consequências. Mas há perdão se houver arrependimento. Agora, usar a fraqueza das pessoas, o pecado, o sentimento de culpa, a necessidade de perdão para evocar demônios, para se exibir, você é um seguidor de Jezabel. Pode estar entre os ministros, pode ter tempo de ministério, pode ter feito o que for feito. Se alguma coisa boa foi realizada pela sua vida, através da sua vida, foi o Espírito Santo, não foi você. E agora, no vazio de poder por causa dos seus próprios pecados, você se dedica ao inferno, trazendo o inferno para a vida das pessoas, para a casa das pessoas. Onde você vai tem Satanás, onde você vai tem demônio. Não há paz, não há alegria na sua presença. Não há comunhão do Espírito Santo, não há esperança. Só há culpa e medo, só há culpa e medo. Mas onde está essa culpa e esse medo? É em você, meu irmão. A Bíblia declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Livre-se dessa mentira. Volte ao Evangelho de Jesus Cristo. Volte aos primeiros passos, volte ao que é simples. Para com segredo, com secreto, com madrugadas escondidas. Volta para a luz do dia. Volta para a luz, volta para Deus, volta para Cristo, volta para a simplicidade e o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor ameaça, e Ele certamente cumpre, expor todas essas mentiras. Fala em matar, em destruir Jezabel e seus seguidores. Não entendo como uma ameaça de morte física, porque as pessoas já somos condenados à morte mesmo. Mas ele fala de expor para todos toda aquela imundície que está encoberta por uma falsa religiosidade. Ele fala de trazer à tona toda a podridão, porque essas pessoas não têm vida verdadeira em Cristo. E se não há vida verdadeira em Jesus Cristo, há morte. E essa morte, quando vem à tona, ela é vergonhosa, ela é humilhante, ela enoja.
Todavia, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher, que não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Alegre-se em Deus. Você acha que a sua vida espiritual é simples? Você talvez pense que te falta dom, te falta poder. Meu irmão, você está no caminho certo. É nessa humildade que o Senhor te carrega. É nessa fraqueza que Ele te fortalece. É nessa dependência de Deus dia a dia que você vai ganhar a vida eterna. Não se preocupe com o exibicionismo. Não se encante com os dons barulhentos. Não se deixe levar pelas manifestações de poder sem vida. Nós vemos isso no mundo. Todo o avanço tecnológico humano é voltado à destruição e à morte. Como se não bastasse a nossa mortalidade, o ser humano ainda constrói máquinas e mais máquinas, ferramentas e meios para destruição da vida, ou seja, ele só piora o que está ruim. Tem uma nação aí que se orgulha, um país aí, tem outros também, se orgulham de ter armas suficientes para destruir a humanidade dezenas de vezes, como se uma vez não fosse suficiente. Um orgulho satânico, um orgulho diabólico. E se alguém falar para eles que eles não parecem ser cristãos, é capaz deles explodirem a sua casa, destruírem a sua vida, a sua reputação na internet, acabarem com a sua família. Você está passeando de carro, um drone explode você. Porque você não acha que eles são o máximo, que eles são o auge, que eles são tudo. Na igreja também tem esses loucos, esses delirantes. Pessoas que não podem ser confrontadas, que não podem ser questionadas. Escuta, rapaz, que negócio é esse? Ontem mesmo eu estava te ouvindo e hoje você aqui. Que conversa é essa? Faça isso e sua vida será destruída. Falei, mas que negócio? De onde veio isso daí? Eu ajudo na tesouraria. Você não recebe para isso, meu irmão. Ô reverendo, você não recebe. Essa casa aí em Rio Preto, esse apartamento aí, não dá não. Acreditamos nas bênçãos da prosperidade, mas do céu não cai dinheiro. Ele sabe que você está queimado, você está acabado, né? Se disser pro ladrão que ele é ladrão, você... Não pode ser dito. Você falar pro adúltero que ele é um porco imundo, rapaz, você fez um inimigo. Mas o cara é um adúltero. O cara é um porco. Expondo a dignidade da esposa, expondo a família. Não pode falar, é um homem de Deus. Não, é um porco. Não é assim, Marcos. Você tem que ser tolerante. Eu sou tolerante, você vive do jeito que você quiser. Eu sou um dos que defendem a liberdade nessa vida para que as pessoas vivam de acordo com aquilo que acreditam. O que eu só não posso me submeter a alguém que se diz ministro, ou profeta, ou profetiza, e não é. Ah, você não sabe o que eu passei. Não sei e não me interessa. Porque o que você passou e o que viveu não foi para Deus, não foi para mim. Você não trabalha para mim. Eu não te contratei. Você não é meu tutor. Não falou que ministério significa serviço. Você não está servindo a Deus? Não é serviço de Deus? Não é obra de Deus? Está o quê? Sacrificando o porco no altar? E quer que eu aplauda ainda? E pior, dizer que é um exemplo a ser seguido? Porque os seguidores de Jezabel, eles não se contentam com a vida derrotada, com a vida debaixo das garras do inimigo. Eles querem levar outras pessoas para essa vida desgraçada e miserável.
Se eles não conseguem crescer, eles querem destruir o outro. Porque são como Caim, são como Balaão. Eu quero é lucro. Eu quero é me dar bem, então se dê bem. Mas não venha me dizer que você é ministro de Deus, que é anjo de Deus. Você não é não, meu irmão. Você não é não, minha irmã. Foi usado pelo Espírito Santo no passado? Foi. Eu sei que foi. E não é mais. É um eco, é um vazio na sua alma, na sua mente, no seu espírito. De vez em quando tem uns gritos, algumas palavras aí, mas ecoam sem vida. Arrependa-se. Arrependa-se. Muda sua mente. Conserta o seu caminho. Qual o problema de viver uma vida mais simples? Qual o problema de viver uma vida verdadeira? Qual o problema de depender de Deus e não de algum dom que você considera mais importante do que o próprio Espírito Santo? Arrependa-se. Nunca é tarde para arrepender-se. Até que seja tarde demais, é isso que Jesus declara. Sempre há tempo. A palavra de Deus declara que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E João é profeta. João tem a palavra de Deus na boca dele. Teve uma revelação de Jesus Cristo em glória. Teve uma revelação da grandiosidade e da beleza celestial que nos aguarda. Teve uma revelação, uma visão da condição gloriosa daqueles que viveram integramente para o Senhor e Deus. Continua. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as governará com cetro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que ele concedeu a João, é uma carta fantástica. É um alimento para nossas almas. É um alimento para o nosso espírito. É uma palavra de encorajamento para voltar a ter alegria em Deus, para alimentar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança na palavra de Deus. Não precisa mudar o Evangelho. Não precisa tentar mudar a verdade. Muito pelo contrário. Submeter-se a Deus e a Jesus Cristo, depender do Espírito Santo, é a chave para o sucesso nas nossas vidas e no nosso ministério. Vai valer a pena. Certamente valerá a pena viver em obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe.